Olá, povo de Deus, bom dia. E aqui digamos que é o meu estudo de gravação, um modo de se dizer. Claro que eu sou pobre, humilde, então não ganho recurso para nada, somente o que Deus me dá. E aqui está, digamos que para o estudo ficar um pouco mais bonito, ou seja lá como for, eu coloquei essas coisas aqui, que são brinquedos de criança de reciclável que eu acho por aí. Tem uma algema ali, como vocês veem, tem a chavezinha dela de abrir e fechar. E tem as fotos das nossas irmãzinhas aqui, louvadoras oficiais de nossas almas. Bom, e aqui também tem os dizeres da Bíblia, e tem o violão. E como no início do vídeo, na metade mais ou menos do canal, perdão, eu fazia bicicleta de reciclável, de latinha, essas coisas, cadeira de roda e tudo mais. Então aquela cheio dela nas prateleiras, e aí eu parei, não fiz mais, e agora eu fiquei só na pregação comum. Bom, isso aqui é aquele reciclável que nós mostramos no outro vídeo, e agora eu vou tirar esses brinquedos daqui e vou doar a maior parte dele, claro, botar num saco, colocar no saco e doar para a criancinha que tiver na favela por aí onde eu passar. E se ela quiser, eu dou tudo para ela lá, digamos que 4, 5 crianças que ficam junto ali, e eu dou o saco de brinquedo, e o que elas acharem bem legal elas ficam, se não achar elas jogam, eu faço o que quiser. Mas é essa a minha prática, quando eu não quero algo, eu passo adiante. Bom, e aqui aquelas placas que a gente reciclou, né, e consertamos, emendamos ela e tudo mais da forma que deu para fazer. E eu vou colocar, espalhar elas por aqui, e esses brinquedos eu irei colocar no saco, e quando for sair um outro tempo aí, eu vou levar para alguém. Aqui está uma pistola de criança, lembrando que o fogão eu já falei para umas 2 pessoas, mas não vieram pegar, então vou ter que sair de novo para ver alguém na favela, uma mulher, mãe de família, e doar para ela. Vim buscar no carro de mão que está ali na caixa, tomando o espaço onde eu trabalho, lá onde eu faço todas essas coisas, que é a parte do quintal onde tem o telhadozinho. Bom, aqui está outras pistolazinhas, né, ovinho, flauta. Aqui tem umas 3 flautazinhas dessa, então as 2 eu doei, ficou essa aqui. Digamos que as 2 melhores eu doei maior, e ficou essa aqui. Isso aqui tem outra pistolazinha, uma peixezinho, sei lá, uma caminha de criança. Eu creio que seja coisa daquele em cima dessa pistola de água. Um monte de objetos, uma estrelazinha, aquela corrente que eu já fiz um vídeo mangando dos noeiros e tudo mais na pregação. Bolinha, um negócio aqui que eu não sei nem o que é isso. Eu não sei se é aquelas coisas de fazer barulho de futebol, eu não sei dizer. Talvez seja isso. Aqui está um negócio como se fosse uma plaquinha de criança brincar, com um desenhozinho de um patinho, um negócio, eu não sei explicar também o que é isso. Eu não sei o que é, de criança brincar, deve ser alguma coisa. Um tecladozinho, tinha outros teclados maiores, mas eu doei também. Outra pistolinha aqui, já doei também várias pistolas dessa por aí. Um carrinho de tartaruga, de desenho de tartaruga. Colocar tudo no saco, isso aqui, essas coisinhas e tudo mais. Aqueles avião dele só tá a capa de cima mesmo, e o outro ainda tá completo, aquela lanchinha e aquelas lanternas por ali, eu vou deixar todas elas. Agora o resto eu vou doar tudinho. Isso aqui é como se fosse um bracelete, sei lá do que eu vou botar no braço, eu não sei dizer precisamente. Essas lanterninhas eu vou juntar com as outras grandes que tá lá abaixo do avião, e vou deixar ali mesmo, que são de plástico mesmo, não serve para nada, então vai ficar aqui só o molhozinho. Isso aqui eu vou doar, botar num saco também lá. É como se fosse um cachorrinho, não sei nem o que é isso. É bom, você tá vendo, né? Eu acho assim, né? A maior parte quebrada, então as crianças sem pneu às vezes, então a criança nem vai brincar, então é mais de enfeite que eu deixo aqui. Você vai ver por aí, por exemplo, sem pneu, né? Então eu deixo mais de enfeite, um monte de carrinho assim, mais de enfeite, mas as crianças não vão brincar, até porque já jogaram, então talvez outra criança não queira brincar, a não sei que ela seja muito pobre da favela, eu não sei também dizer como funciona mais, porque
tudo revolucionou. Aqui também está um carro da polícia sem pneu, né? Pelo menos faltando alguns. Aqui está um carrinho que eu botei umas pilhas dentro só para tapear, mas está sem pneu também, uma caminhonetazinha. Então é isso, geralmente uma boa parte às vezes serve e outras partes também não serve para nada. E eu coloco um assim perto do outro juntinho numa tabazinha só para ficar como se fosse enfeite e nada mais que isso. E esse carro aqui é daqueles que se transforma também num robozinho, né? Eu não sei mexer, é mais ou menos assim, ele fica aqui num robozinho, em pezinho. Mas também ele está sem pneu, então eu creio que a criança nem iria brincar com isso assim. Eu não sei dizer, talvez brincasse por causa do robozinho, eu também não sei dizer. Mas aí está para vocês verem, então eu deixo assim mais de boniteza, assim, tipo, só para ficar lá mesmo, como se fosse algo, como tem as prateleiras de ursinho lá no quarto, um monte de urso, mais de 100, então é como se fosse assim, mais de enfeite. Bom, aí eu vou ver se eu coloco as plaquinhas, aquelas que eu acho de reciclável que consertamos, remendamos tudo de novo, que estava a maior parte quebrada, todas elas. O meu pai levou algumas, eu não sei precisar quanto. Aqui ainda tem outra pistolinha que eu não vi, também eu vou botar no saco para doar. Ela acendia. E aqui, povo de Deus, eram as bicicletas que eu fazia naqueles tempos lá no meio do canal, mais ou menos uns 2 anos atrás ou mais. Então fazia tudo isso aqui, cadeira de roda e tudo de latinha de reciclável e tudo mais. Mas como não servia para nada e não dava uma visualização quando eu fazia os vídeos no YouTube, então eu parei e não fiz mais nunca também nada dessas coisas. Nem vendia, não saía para vender também, era mais de enfeite. E aqui tinha esses buracos como você está vendo que eu tapei de todo jeito. Era algumas prateleiras que tinha com um monte de bicicletinha que eu fiz durante vários meses, ficava fazendo. Então juntou um bocado, a minha mãe levou um bocado lá e deixou na prateleirazinha. Outras partes eu joguei fora. E aqui está também cadeira adaptada, né, de triciclo de Olimpíada, cadeira motorizada, enfim, é tudo de artesanato, de reciclável que eu ficava fazendo. Claro que aqui eu já gastava que nem a cadeira de roda, mas comprando aquela cola instantânea e tudo mais. Mas as demais pecinhas eu achava por aí também, como vocês sabem, que sempre será o intuito de pegar algo que as pessoas não querem mais e tentar dar uma vida. Aqui já está até descolado, uma era diferente, bem bonitinha, uma motocazinha, outra bicicletazinha estranha que eu inventei, é a invenção mesmo, né? Outra como se fosse uma BMXzinha, aqui está. Então é isso, povo de Deus. Essas bicicletinhas eu irei jogar fora porque ninguém vai querer mesmo, e deixar só a parte ali do rackzinho que tem, com outras coisas pequenas e no mais com elas por ali, juntando poeiras. Bom, aqui está a nossa placa, que o nome era só gratidão, aí eu que colei e amarrei esse negócio aqui em cima de Oxente, que é dizer nordestino com um casal nordestino. Senhor, abençoe este lar. Eu amei essa aqui por causa do nome Senhor. Abençoe o nosso lar, nossa vida, nossos familiares e a todos. Aqui também vai ficar. E aqui eu amo Maceió, Alagoas, né? Então é isso aí. A palavra amor que tem aqui, né, que estava quebrada, eu amarrei também, eu consertei. E vai ficar aqui também, por aqui. Esse bonecão que está aqui de lado azul perto de mim, ele cinza. Tem esse outro aqui, cinza e azul, que está ali de lado, próximo à minha cabeça. Pegou a chave também, eu consertei, que estava quebrado, né? Só tem um braço, então nem serve para uma criança. Então nem vou tirar dali e doar, porque está sem um braço. E eu creio que a criança que pegar vai querer só quebrar e não brincar sem um braço. Então também é isso, né? Agora também eu já doei vários, povo de Deus. Eu pego um monte de ônibus, carro e tudo mais, Hot Wheels, tem um monte também aqui. E às vezes eu deixo o lixo de um lado, aí eu deixo mais na frente uns 10, 15 metros, 10, 7, 8 metros, e deixo o monte ali à vista, e a criança que quiser passar da escola e pegar, pega. Então é mais ou menos assim, né? E aqui está, como vocês viram, ainda sobrou uns caminhãozinhos, uns carrozinhos, né?
que eu encho de boi, essas coisas que eu acho também, às vezes um cavalo, um negócio, eu encho ele e deixo aqui dinossauro, tudo isso aí é de achado. Então tá aí, essa criancinha aí, o nome é Lohane, que tá aqui, né? É tipo aqueles pauzinhos que eles botam de lado e botam numa fachada de alguma coisa de fazer foto, banner e tudo mais. Então tava no lixo, eu achei bonita, eu botei ela aí, mais por causa da foto, que eu acho bonita, a coisa mais linda do mundo. E os pauzinhos eu usei para outra coisa lá no viveiro. E aqui está tudo que eu acho aí, né? Tá o relógiozinho aí funcionando. Tá uma bolsa com o nome Rafaela de reciclável, o stitchzinho ali que fizeram também. E tudo isso aqui foi achado também. Claro que não de uma vez só, mas aos poucos eu acho um ali, outro acolá, e eu vou trazendo se eu ver que presta para alguma coisa. Como isso daqui, né? A nosso nome aqui, Princesa Rainha Meida, o carrozinho que aqui estão. Esse quadro também eu achei que está aí. Então é basicamente isso, povo de Deus. Eu tirei toda aquela brinquedada que estava aí, vou colocar no saco e doar para uma criança amanhã para depois. E ela escolhe o que ela quiser e joga o resto. Aí é questão delas para lá. E aqui vai ficar assim agora, não vai ficar aquele monte de brinquedo que nem ficava nos vídeos no momento da pregação que eu ali estava a fazer. Sempre que eu faço, quando Deus toca no meu coração para falar algo sobre o sistema, sobre a religiosidade, sobre vícios, sobre homossexualismo, enfim, sobre tudo que é destrutivo para uma vida familiar. E quando Deus está no meu alcance do meu coração, como Deus já colocou algumas pregações e eu ainda não fiz, mas eu ainda irei fazer, com relacionado também ao bolsonarismo e a queda dele. E Deus queria privar os irmãos para não ficar nessa idolatria. Então tudo isso Deus já colocou no meu coração, mas eu ainda não fiz. Mas é tudo dentro da Bíblia Sagrada, a Escritura Sagrada. E aqui está o povo de Deus. Esse molde de brinquedo aí, tem uns dizer aí de João, né? 3,16, 8,32, 17,17, Marcos 15, Marcos 16, verso 15 e por aí em diante. Bom, e aqui colocar no sacão esse monte de brinquedo e doar para alguma criança por aí. Bom dia, povo de Deus, e já amanheceu o dia, que já é outro dia, diferentemente daquele, e tal, os brinquedos aqui tudo dentro do saco, né? Na visão a gente vê pouco, mas não é um saco grande, cheio deles, e vamos sair por aí. Bom, aqui é aquela rua onde a gente vai para a praia, foi naquele vídeo lá mostrando que onde tem uns pontos de ônibus terminal, né? Mas vamos entrar subindo ali, que é aqui entrando, que aqui já está mais ou menos na direção de ir para aquela lagoa, para aquele rio que a gente foi também outro tempo, em outro vídeo. É porque digamos que tudo aqui onde você for, sai na praia ou no rio, na praia ou no rio, é mais ou menos assim. Então vamos aqui entrando favela dentro. Claro que aqui ainda são as casas boinhas, né? Mas a favela mesmo dá pesada, onde fica barraca e tudo mais. Já é entrando lá para frente. E aí tem que pedir a graça do Senhor Jesus e a paz. Porque esses povos aqui, como vocês estão vendo, são carros, são tudo mais. Então eles nem irão querer esses brinquedos usados, nem um fogãozinho. Porque a minha intenção também é doar o fogão a alguém por lá. Então vamos aqui seguir por essa rua. Como você está vendo, é tudo na cadeira de rodas e também não é fácil, não é nada fácil, não é só chegar assim, tome, não é. Você tem que andar e buscar os lugares, você tem que ir buscar os lugares, os pontos corretos, onde estão aquelas pessoas mais necessitadas, neste caso aqui em Maceió, Alagoas, mas partindo para a parte da favela, onde fica todo o peso, toda a negatividade, também os crimes e tudo mais, vício e tudo mais se instala sobre ela, sobre o mundo e sobre todos os lugares. Mas Jesus é o nosso comando, é a direção de nossas vidas. Então vamos lá, seguindo aqui. Bom, aqui como vocês estão vendo, é aquela mesma saída que vai lá para o rio, né? Que tem esses matagal aqui. Então é onde a gente foi no outro vídeo, lá para o rio, lá na frente. Mas eu vou entrar aqui, beirando aqui, que é para ir para dentro da favela. E aqui, povo de Deus, é que vai dar acesso lá para dentro da viela,
E aqui você só encontra coisa pesada. Claro que tem pessoas boas, maravilhosas, mas também tem aquela negatividade do crime e por aí vai. E é até perigoso você andar por aqui, porque em determinados lugares só vai ter barracos, viela, beco, gritarias e muito mais vícios, beberrão, e, enfim, aquelas pessoas mais caídas da pesada, lamentavelmente. E vamos caminhando. Seguindo, como vocês veem, né, aqui em Maceió, graças a Deus que cadeirante eles fizeram até numa forma que dá para andar devagarinho para um canto para outro, coisa que em São Paulo não dá. São Paulo capital você não anda assim, como vocês estão vendo aqui, porque é cheio de sobe e desce. Então, povo de Deus, já adiantando aqui, eu fui até no final lá, mas eu não encontrei nada assim, tipo de mulheres, nem criança, nem nada. Meu foco era ver as criancinhas. E aí eu só comprei uma água e um refri e arrodeei e fui para outra parte, do outro lado, que é onde fica mais próximo da lagoa, que já é no outro sentido, onde nós fizemos outro vídeo, por exemplo, que foi beirando a lagoa de fora a fora e saindo lá no mercado e no centro de Maceió, que ali também onde tem um monte de favela, um monte de casas na beira da lagoa. E mais na frente, nesse ambiente, como eu falei, eu encontrei uma turminha de criancinha, tava os pais e a mãe dele tudo lá, e eu vim a doar para ele. Como eu disse, eu vim da rua agora há pouco, e aqueles brinquedos que estavam todos aqui, que eu tirei, como vocês viram, uma boa parte dele, 90%, eu doei para as criancinhas lá na favela. E como é criança pequena, então o rapaz derramou no saco lá no chão e elas já foram brincar, porque as criancinhas não têm um pensamento que nem o nosso, então para ela tudo é brinquedo. E também eu aproveitei, eu enseja ali e doei o fogão para uma dos parentes dela, uma senhora, e o rapaz veio buscar agora há pouco à tarde, quando eu cheguei, numa carroça, e levou para eles também. Então, digamos que eu fiz a minha parte, a minha missão, e que Deus possa nos abençoar grandemente e poderosamente. Um abraço e até mais, e tudo de bom.